O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde aos ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast Meio Campo, onde eu e meus colegas aí de longa data tratamos do futebol internacional e nacional daquele jeito que vocês já estão acostumados, com profundidade, sem gritaria e com muito respeito. Leandro Stein, ansioso para os Jogos Olímpicos? Não sei se ansioso é tanta palavra, mas assim, estou com a expectativa porque, enfim, para os ouvintes que não sabem, eu estou trabalhando, né, no site dos Jogos Olímpicos, então vai ser um período de muito trabalho, mas está uma expectativa boa, né, poder contar essa história estando dentro, né, obviamente eu não vou estar em Paris, mas é uma baita de uma oportunidade, né? E tem sido uma experiência bem legal, assim, especialmente por falar com os atletas, por contar essa história, por sair um pouco da bolha do futebol, né? Porque, enfim, a gente sabe como é um ambiente muito diferente, assim, muito mais positivo. Então tá sendo bem legal. E por esse motivo também que o nosso Leandro Yamin não está na condução hoje, ele também vai trabalhar aí na cobertura dos jogos, hoje está fazendo um treinamento e eu acabei substituindo ele aqui na condução do podcast Meio Campo. Felipe Lobo, temos novidade aí também no Próxima Fase, aproveita aí para vender o peixe também, né, já que o pessoal aqui, né, do Meio Campo não fala só de futebol também, né, vocês podem perceber nas transmissões que a gente tem outros interesses também, apesar de que o ludopédio é o que nos une aqui. Essa semana saiu o vídeo sobre a história do Mega Drive, que é um console muito, muito famoso, muito conhecido, muito querido, principalmente para quem tem mais de 30 anos, né? Evidentemente, porque se você tem menos de 30, provavelmente você não viveu tanto o Mega Drive. Mas aí eu contei a história lá, inclusive do Brasil, algumas curiosidades. Inclusive porque uma das coisas, vou deixar uma coisinha aqui para quem gosta de esporte, foi a Tectoy do Brasil, que apresentou a Ayrton Senna para a SEGA e fez nascer o Ayrton Senna Super Monaco GP2, que é um dos jogos mais famosos do Mega Drive. Foi o Brasil, a representante brasileira, que causou esse jogo acontecer. Assim, sem ela não teria o Ayrton Senna participando, foi a Tectoy que convenceu. Levou, o Senna é muito querido lá no Japão, né? Como todo mundo que já conhece um pouco do Senna sabe. E aí os japoneses ficaram malucos com essa ideia da Tectoy e adoraram. E o Senna foi convencido que, isso aqui é uma boa ideia, vai ser legal. E foi no dia 17 de julho de 92. Então fez aí 32 anos agora há pouco, né? Então foi lançado dia 17 de julho de 92 esse jogo para Mega Drive. Tem a história toda do console lá no Próxima Fase. E eu tive uma infância nintendista, né? Passei do Nintendinho pro Super NES até o 64, daí eu parei, né, com os consoles, joguei mais no computador depois, mas o que eu tinha inveja do Mega Drive era justamente o Olympic Gold Barcelona 92, né? Que ainda mais que os Jogos Olímpicos de Barcelona foi o primeiro assim que eu me lembro, né? Eu acho que acompanhei mais Atlanta, mas Barcelona 92 eu já tenho algumas memórias, né? Assim como a Copa do Mundo de 94, né? Que foi a primeira que eu acompanhei. Tem alguns flashes da Copa de 90, mas essa semana, né? Aí tivemos os 30 anos, né, do tetracampeonato mundial e a nossa geração, né, aí, né, nascida nos anos 80, criada nos anos 90, ficou muito mal acostumada, né, pessoal? Porque a gente viu 3 finais mundiais na sequência, 2 títulos, então parecia que era muito fácil, né? Mas justamente um dos primeiros jogos da seleção brasileira
que eu me lembro foi a derrota para a Bolívia, né, em La Paz. Tinha pesadelo com Marco Antônio Echeverri, né, inclusive quando eu estive no Hernando Siles, né, visitando ali a principal cidade boliviana, fiz questão de tirar uma foto da Calçada da Fama, né, com o nome do El Diablo lá, mas foi um jogo que marcou, né, porque o Brasil nunca havia sido derrotado pelas eliminatórias e ali ficou aquele suspense, né, que se o time comandado pelo Carlos Alberto Parreira iria se classificar, porque não era nem a questão se ia ganhar a Copa do Mundo, era a questão se ia chegar até lá, né? Não, isso era curioso, né, porque teve... as pessoas às vezes não lembram, porque depois dessa Copa mudou o formato das eliminatórias, mas as eliminatórias eram bem restritas, né? Eram num formato diferente, você tinha menos jogos e eram jogos mais concentrados, né? Então você tinha períodos mais curtos. Então, até por isso era mais fácil de dar zebra e ficar fora da Copa, né? Era 2, 3 resultados ruins, você já estava fora da Copa, né? Não tinha muito choro nem vela. E, aliás, um dos melhores jogos do Mega Drive, é um dos meus preferidos, tem até aqui a capinha, ó, esse FIFA International Soccer, que é o primeiro FIFA, é de 93, foi lançado por causa da Copa, não tinha a marca da Copa ainda, embora fosse da FIFA, o jogo da Copa era outro, mas esse jogo era muito bom e tinha um Brasil muito bom, que era o Jean Coutinho, era o Romário era o craque do time, e a gente vai falar um pouquinho do Tetra também hoje, que fez 30 anos. Lembrando até uma coisa, o Stein pode falar que ele colocou a série no Medium, quando a gente fez a série dos 25 anos, o Stein fez uma série muito legal, tinha várias curiosidades. Num futuro, a gente vai ter disponível mais vezes esses textos, mas a gente... É bom lembrar isso porque foi bem marcante, né? Não só para a gente que viveu, mas para a história do futebol brasileiro também. Bueno, mas antes a gente vai falar de um assunto um pouco menos feliz, na verdade bastante triste, né? E que repercutiu bastante. Teve até alguns ouvintes que nos escreveram, né? Queria que a gente tratasse com um pouco mais de profundidade, né? Que foram os cânticos racistas, né? Xenofóbicos, transfóbicos, enfim... Da seleção argentina bicampeã da América, né, no ônibus após, né, a conquista, em uma live que estava sendo transmitida pelo Enzo Fernandes. E aqui, até para eu dar um pouco de contexto, né, porque é a minha área de estudo, né, eu estou escrevendo um livro sobre isso justamente, né, sobre os cânticos das torcidas sul-americanas, né, e tem um capítulo dedicado somente, né, a essa questão da discriminação, e que é moeda comum, não só nos países vizinhos, mas aqui no Brasil também, né? E esse cântico, né, essa estrutura do cântico cantado, ele surge nas divisões de acesso do futebol argentino, né? Foi um cântico criado pela enteada do Nueva Chicago, que é um clube ali do oeste da cidade de Buenos Aires, contra o Almirante Brown, que é um rival da Grande Buenos Aires, também ali na zona oeste, e que tem, né, elementos de racismo e de transfobia, né? Inclusive, num clássico entre ambos os times, na década passada, a torcida do Nueva Chicago contratou uma travesti e vestiu ela com a camisa do Almirante Brown, né? O que seria uma provocação, enfim, mas algo bastante deplorável, assim, né? Enfim, não tem nenhuma justificativa para um fato desses, né? E a partir disso, esse cântico foi criado, né? Foi readaptado, né? Por torcedores da seleção argentina, ainda na Copa do Mundo do Catar. Eu lembro até em uma oportunidade, num link ao vivo, né? Direto do país no Oriente Médio, da Torneios e Competências, um repórter estava entrevistando torcedores que começaram a cantar esse cântico e ele tirou o microfone na hora, né, justamente para não dar voz, né, para evitar, né, uma mídia maior em relação
a esses versos, né, que falam em relação a que os jogadores da França não são nascidos lá ou são de pais estrangeiros. Na época tinha a questão, né, que o Mbappé estava se relacionando com uma modelo transexual, então isso é citado também. E depois, né, porque nos últimos 2 mundiais a França, né, foi o principal adversário da Argentina, criou-se essa rivalidade entre o Messi e o Mbappé, né, muito por conta da passagem dos dois pelo Paris Saint-Germain. Então, só para dar elementos, né, para a gente fazer essa discussão, até porque também o debate, né, em relação ao racismo na Argentina, ele está muito atrasado, né, comparado com o Brasil, com a França, países, né, que têm uma população negra considerável, né, aqui na nossa região, a Colômbia também, enfim, sendo que é um problema histórico na Argentina, como em outros países, só que lá o processo, né, de branqueamento da população foi muito bem sucedido em algumas regiões, sobretudo em Buenos Aires, né, onde a população negra ela foi estratificada e muitas vezes mandada, né, para outras regiões da Argentina ou mesmo, né, para a linha de frente, sobretudo na campanha do deserto, né? Dando até um depoimento assim pessoal, meu filho chama Martim por conta de um poema argentino chamado Martim Fierro, que trata dessa questão, né, de um soldado argentino que vai para essa frente de batalha no sul do país e acaba trocando de lado, né, porque vê toda a discriminação, enfim, que estava ocorrendo, essa limpeza étnica. Então é um problema muito grave na Argentina e que, observando, né, o desenrolar dessa história ao longo da semana, você percebe, né, que eles não fazem nenhuma autocrítica, porque virou uma questão nacionalista, chauvinista, né, e que foi alimentada principalmente pelo presidente Javier Milei, que se curvou à União Pública, né, inclusive demitindo o subsecretário de Esportes, que havia declarado que a Federação Argentina, os jogadores deviam um pedido de desculpas à França, e virou daí uma questão anticolonialista, né? Porque falavam que a França não tem moral nenhuma para apontar o dedo para outros países por conta do passado colonialista dela, e que a França também tem problemas de racismo, como a gente está observando agora, né, em relação aos Jogos Olímpicos também, né? Então são discussões que estão se entrecruzando, mas os argentinos sustentaram, né, pelo menos o que eu tenho acompanhado, essa narrativa, e que não tem nada a ver, que faz parte do folclore do futebol, que é uma provocação, enfim, e pelo visto vai ficar por isso mesmo. Mas o próprio Enzo Fernandes, né, já veio a público pedir desculpas, até porque está sendo bastante pressionado, principalmente pelos seus colegas de Chelsea, né, que tem um plantel bastante diverso, né, etnicamente. Inclusive o Fofana, né, que é um dos atletas da atual seleção francesa. Então, enfim, queria que vocês falassem um pouco também, né, porque a gente não pode deixar passar batido o que aconteceu, né, nos últimos dias. Nesse episódio, assim, tem outras nuances também, né, que me chamam a atenção. Uma é a própria questão do Enzo Fernandes ser tratado, né, como o grande culpado, e é óbvio que ele é culpado. Assim, tá claro que ele participa, mas não é só ele, né? E assim, a gente precisa ter uma discussão mais ampla também desse tipo de cultura que não se restringe só ao jogador que está ali filmando, né? Ele foi vamos dizer que ele foi o mensageiro dessa mensagem deplorável que estava presente no Cântico da Argentina, mas muita gente participando, né? O time inteiro no ônibus. Então acho que é preciso também, né? Quando se cobra o Enzo Fernandes, mas também se cobra outros jogadores que estavam participando, né? Uma postura pública dos jogadores, enquanto, assim, que alguns companheiros têm feito, o caso do Depou, é passar o pano pro Enzo Fernandes e também não assumir a sua responsabilidade, né? Não assumir, assim, dar a face também para assumir o que aconteceu, reconhecer o erro, fazer uma discussão construtiva.
E é assim, é um preconceito que a gente vê contra a França, mas que na Argentina ele é manifestado de outras maneiras também em relação a outros povos, né? E o Matias também pode falar melhor até sobre isso. Inclusive eu estava vendo um vídeo essa semana de um garotinho canadense falando que era torcedor do Boca Juniors com a camisa do Boca que ele ganhou. A camisa de um vizinho dele e cantando música do Boca, e aí você ia olhar nos comentários, eu caí nesse erro de olhar nos comentários das redes sociais e falando que ele era o torcedor do Boca Juniors mais branco e tudo isso, porque existe também um preconceito, né? Especialmente em relação a imigrantes dos países vizinhos, de Paraguai e de Bolívia, que se inserem na comunidade argentina e existe uma parcela expressiva da torcida do Boca Juniors relacionada, né, a essas populações, inclusive também a descendentes de indígenas na Argentina, né, é bastante presente isso e existe esse retrato preconceituoso, né, então expõe de muitas maneiras, expõe também uma discussão que a gente tem no Brasil, né, em relação ao que a gente vê cada vez mais nas competições continentais e que aí também não envolve só argentinos de ter preconceito contra brasileiro e também não que os brasileiros sejam isentos nisso, né? Assim, a gente vê casos de racismo tantas e tantas vezes no país, mas o que me incomoda no geral é uma falta de uma discussão realmente séria, né? Uma discussão que realmente mostre o sentimento de quem está sofrendo com esse preconceito, porque o que a gente acaba ouvindo muitas vezes e a mídia acaba dando exposição, acaba discutindo, são os passadores de pano, né? São aqueles que querem falar que ele não é racista, que ele tem até amigos da etnia que está sofrendo com preconceito, que, enfim, o futebol é um ambiente de extravasar, que a gente sempre ouve essa bobagem, e, enfim, uma das coisas mais execráveis também que tem no futebol, né? Assim, como se o futebol pudesse ser um ambiente em que os preconceitos rolem soltos, quando o futebol é um retrato da sociedade, né, um microcosmo da sociedade que precisa ser exemplo também, porque o futebol se comunica com muita força e, na verdade, eles fazem o contrário, né? Eles tentam passar o pano para o futebol como se fosse um terreno em que vale tudo, quando o futebol deveria dar o exemplo, né? Deveria ajudar a combater. E até acho que nos últimos anos o futebol, de certa maneira, ele abre alas para movimentos de preconceito, né? E não está sendo combatido da maneira devida. Quando a gente vê federações, agentes públicos, enfim, dirigentes permitindo esse tipo de discurso, né? Não combatendo da maneira devida, porque se existem punições exemplares, os casos de impunidade eles são muito mais amplos. Isso é um erro do futebol e que acaba normalizando esse tipo de situação, né? Essa discussão sobre a Argentina se torna global, especialmente pelo momento em que acontece, enfim, até por de certa maneira, uma relação diplomática, né, entre dois países, entre aspas, né, esse tipo de relação, e o futebol poderia ser muito mais capaz de discutir com seriedade esse tipo de assunto, e não é que a gente nota, né, assim, não existe um debate construtivo tantas vezes quando se prioriza passar o pano, se prioriza, enfim, ser condescendente com algo que é execrável, é abominável, e o futebol não deveria dar espaço. Acho que um ponto muito importante que a gente viu no caso do Vinícius é que, de novo, o que a gente vê de alguns jogadores, o Depou, Mascherano, saindo em defesa para dizer que o Enzo não é racista e a Argentina não é um país racista. E o ponto não é esse. Eu acho que eles estão... O problema é justamente aqui. Quando se aponta que algo é racista, um canto como esse é racista, a primeira defesa é dizer, não, mas eu não sou racista. Mas o ponto não é sobre você, não é sobre o indivíduo, é sobre o que está sendo falado. Porque a gente sempre fala isso, né, Matias? A gente que busca ser antirracista, a gente tem que, inclusive, combater essas coisas que estão entranhadas na gente mesmo e evitar usar... enfim, quantas vezes a gente teve que repensar
expressões que a gente usava e deixou de usar porque aprendeu que aquilo era uma expressão de origem racista ou que trazia algum preconceito junto, e a gente vai aprendendo. E o ponto é que quando se defende dizendo eu não sou, e aí quando a defesa é essa, tá dizendo tudo que eu falo não é racista porque eu não sou racista. Isso não é verdade. A pessoa pode inclusive ser uma pessoa preocupada em ser antirracista e ainda assim proferir algo racista, mesmo sem perceber. Nem era o caso, tá? Porque no caso dos argentinos, nesse episódio específico, eles perceberam, um deles eu não consegui identificar ali, porque a imagem não é muito boa. Isso é um ponto importante, porque não dá para ver quase nenhum jogador. Não dá para identificar, tirando o Enzo Fernandes. O próprio Enzo, mas alguém deles ali percebe que tá ao vivo e fala para sair do ao vivo, né? Tira do ao vivo. Então eles sabem que eles estão falando algo que é uma bobagem. E qual que é o ponto aqui? E isso é uma coisa que a torcida da Inter usou esse argumento, que é um argumento super canalha, na época que o Lukaku sofreu ofensas racistas de outras torcidas, que é assim, não, mas isso é uma provocação, é para tirar o jogador do sério, né? E afetar o desempenho dele. E esse é um ponto importante. Os argentinos, assim, os argentinos que cometem esse tipo de coisa, repetidamente, né? A gente já falou aqui quantas vezes sobre casos de racismo na Libertadores, na Sul-Americana e tudo mais. E isso, quando a gente está apontando isso, a gente não está dizendo a Argentina é um país racista. Não é esse o ponto. O ponto é, esse tipo de atitude é racista. Essa atitude é racista. Então você tem que combater essa atitude. Se a Argentina não é um país racista, eu até acredito que muita gente não queira ser racista. Então a gente tem que começar a combater a atitude racista. Porque senão não adianta. Dizer que é contra o racismo é pouco. A gente tem que agir nesses pontos. Então quando a torcida lá da Inter falou aquilo é só pra te provocar, você não tem que levar a sério, e o Lukaku ficou bravo, falou, não é questão de provocação. Isso daí é uma questão séria, assim. E na Copa de 2022, que quando surge as primeiras versões desse cântico, né, feitos pela torcida argentina, alguns movimentos franceses, né, antirracistas e tudo, apontaram até de modo educativo. Construtivo, Esse era um discurso usado pela extrema-direita francesa para desqualificar os franceses e dizer que essa seleção não representa a verdadeira França. Foi uma discussão na época. Os veículos franceses repercutiram bastante isso na época, porque justamente... E a gente viu isso agora, né? Assim, a gente viu jogadores franceses falando sobre a questão de combater a extrema-direita na França agora, e não é nem por uma questão só de defender um lado ou outro, é porque no caso da extrema-direita, eles defendem que o Mbappé não é francês, que o Zidane não é francês. Que o Zidane tem uma questão que tem um corte, uma visão diferente e tal, porque, né, ele acabou a carreira, ele é branco, né? Embora ele não seja, ele seja de origem argelina, mas ele tem uma leitura diferente, né? Quando se vê, mas o próprio Benzema, que nunca escondeu ser muçulmano, por exemplo, sofreu bastante críticas, né? Quando ele criticou o hino, Benzema, muitos anos atrás, lá antes dele ser suspenso ainda, ele chegou a criticar o hino porque dizia que um dos pontos do hino francês fala sobre o sangue dos impuros e tal, e ele considerava aquilo uma ofensa porque ele considerava que isso era tá falando das colônias e que ele não gostava. E, enfim, essa é uma discussão presente muito forte na França. Então, quando os argentinos reforçam essa ideia, eles estão reforçando uma ideia racista, preconceituosa, sem falar na parte transfóbica, que ali eu acho que ninguém precisa explicar, né? Assim, ali é muito óbvio que é uma tentativa de ofensa e eles sabem o que isso significa e o peso. E eu até acho que eles sabem o peso do racismo. É que tem essa coisa e existe isso no Brasil também, né? A gente sabe, a gente vê isso acontecer ainda aqui, que é assim, não, mas isso é só para provocar, não é racismo de verdade, é só uma provocação.
E essa é a discussão que a Argentina não parece ter chegado ainda. Eles não parecem ter entendido. Eu vi em vários jornais argentinos eles falando sobre broma. Não, é só uma broma. É só uma brincadeira. Usa muito provocação. folclore. Isso não funciona mais. Né? É a retórica do folclore do futebol também, né? Que como é no futebol, tá permitido, enfim. E queria destacar aqui o comentário do Renan Silva, que ironiza aqui, né? Fala, legal que o Garnacho pode ser argentino, tendo mãe espanhola, mas o filho de Argelina não pode ser francês, né? E porque é isso, assim, também tá aparecendo, né, uma desculpa de que o cântico ele não é racista. Pode ser xenofóbico, mas não é racista. Mas nesse caso o racismo e a xenofobia andam juntas, né? Porque andam juntos. Muitos dos jogadores argentinos não são de, vamos dizer, origem argentina, né? Não são dos povos originários. Tem cidadanias europeias, né? E daí, nesse aspecto, não é algo desprestigioso, né? Não faz com que o jogador perca o valor, né? Como é o caso do Garnacho, por exemplo. E um elemento novo, né, eu acho que nessa discussão do contexto político atual na Argentina é também o fechamento do Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo, né, o INADI, e que, ao contrário do que muita gente pensa, puniu diversos clubes na Argentina por cânticos discriminatórios, por cânticos xenofóbicos, antissemitas, né? O caso, por exemplo, da torcida do clube que eu torço na Argentina, que tem elementos antissemitas, né? Por conta da rivalidade com o Atlanta, apesar de que o Chacarita também tem muitos torcedores de origem judia, eu conheço vários, inclusive um ex-candidato à presidência do clube, um dos veículos mais tradicionais da imprensa partidária do Chacarita é tocado por uma família judia, enfim, mas é um elemento presente. E no contexto dessa semana também, né, no qual completam-se 30 anos do atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, que deixou várias vítimas e ainda uma ferida aberta na sociedade argentina, e o governo Milei se importa, né, com essa questão em específica, mas ignora a xenofobia, acha que isso daí é uma questão menor, que isso é uma questão que os progressistas estão querendo pautar, é a agenda woke, enfim, toda essa retórica que é importada da alt-right europeia, né? E justamente no contexto que o Milei anunciou, né, o fechamento do INADI, ele retuitou uma postagem no qual diziam: graças Milei por cerrar personalmente el INADI. En la fecha 7 de los clásicos de la Copa de la Liga, quero escuchar los himnos em letras garrafais del fútbol argentino. Porque na sétima rodada, né, da Copa da Liga Argentina teve a rodada dos clássicos e é moeda comum, né, entre as torcidas argentinas nesses clássicos terem cânticos discriminatórios, como o Lobo tinha apontado, né, a questão do Boca e River, mas isso não só no Boca e River, né, tem, quase todos os clássicos têm uma torcida que acaba por ser mais popular, acaba sendo ligada justamente aos imigrantes ou mesmo às populações originárias, né, das províncias do noroeste da Argentina, enfim, das zonas fronteiriças, né? E, enfim, a gente está nessa discussão toda, né? E cabe lembrar, né, quem fez o gol do título da Argentina no domingo passado foi o Lautaro Martínez, que é um nome indígena e que ele tem traços claramente indígenas. Pois né? Claramente indígena. E que na leitura racial argentina existe uma discriminação muito grande, né, às populações autóctones, né, e que o negro, no caso, né, no vocabulário argentino, se refere justamente a pessoas provenientes, né, que são dos povos originários, né? Caso do Messi, do Maradona, do Riquelme, do Tevez e até do atual presidente da Associação de Futebol Argentino, o Tiki Tapia. E tem um aspecto que é importante, lembrar do Griezmann, que ele tem ascendência portuguesa e alemã, né? Mas aí ninguém fala, porque ele é branco. O Platini é filho de italiana, né? Se não me engano, a mãe dele é italiana. Sim, né? o Djorkaeff,
Cantona, Pires, enfim, vários jogadores, né, que a gente acompanhou, né, a trajetória aí nos anos 90, 2000 da seleção francesa, também são filhos de imigrantes, mas são imigrantes brancos, né? A questão é sempre relacionada aos imigrantes negros, sendo que a maioria deles vieram, né, de ex-colônias francesas, né? Eles não vão à França à toa, né? Tem essa ligação colonial, né? Enfim. Isso que você falou dos indígenas, eu lembro de um episódio quando o Oscar Romero jogava no Racing, porque a torcida do Racing estava ofendendo um adversário, eu não lembro qual era o time adversário, mas estava chamando de paraguaio, porque tinha traços indígenas. E o Oscar não só é paraguaio, mas é claramente de ascendência indígena. E ele mesmo, ele era o camisa 10 na época, foi um momento que ele estava em muito destaque no Racing. Ele parou em frente à torcida argentina e abriu os braços, assim, tipo, o que vocês estão falando? Tipo, eu sou paraguaio, eu sou filho de, né, descendente de indígenas. Que loucura é essa? Então, mas é justamente nesse aspecto que a discussão precisa avançar na Argentina para parar com essa coisa de no futebol vale tudo. Não vale. Não vale, não é só provocação. Isso não pode ser não pode ser usar transfobia, racismo, né? Ser antissemita, não, porque isso é só uma provocação para tirar o cara do lugar. Eu acho que esse é uma pedra fundamental para que a discussão avance. Se a gente não parar de considerar, e a gente, digo, sul-americanos em geral, porque, por exemplo, a gente falava aqui, provavelmente o Matias lembra também, aqui em São Paulo era muito comum, quando eu era criança, adolescente, chamar qualquer coisa que era de mau gosto muito entre aspas, tá? Porque isso era evidentemente preconceituoso, de qualquer coisa, isso é baiano. Ou no Rio chamam de Paraíba. Então tudo que era... porque era uma forma de desmerecer imigrantes nordestinos que vinham para São Paulo, e todo mundo era baiano, não importa, chamavam de baiano. Inclusive é muito comum aqui em São Paulo as pessoas terem apelidos. Hoje em dia é menos comum, mas na época era mais comum o cara ter apelido de baiano, sendo que ele é paraibano, maranhense, enfim, mas só porque é nordestino. E a gente, justamente, essa discussão fez com que isso parasse de acontecer, ou acontecesse menos, não vou dizer que parou, diminuísse, né? Reduzisse, porque essa é uma discussão que, peraí, isso aqui é preconceito, a gente tem que parar de fazer isso, não é legal isso. Então a gente precisa discutir. E me parece que os argentinos são muito arredios a essa ideia de discutir isso, de falar, olha, tá bom. Parece que eles estão nos anos 90 ainda, né? Tipo, é uma discussão que a gente vê repetida, né? Porque aqui no Brasil a gente já superou alguns pontos, assim, né? Enfim, claro, ainda tem diversas problemáticas raciais no Brasil, enfim, tem muito a se avançar ainda, mas vários debates, né, em relação à discriminação no Brasil já estão amadurecidos, né? Já é ponto pacífico que isso não pode, que isso não cabe. E justamente, né, quando os jogadores brasileiros, né, sofrem discriminação na Europa ou em outros países, enfim, ou mesmo aqui nas competições sul-americanas, isso é uma questão que é pautada, né? Só que a gente também, a gente tem dificuldade também aqui no Brasil de enxergar quando rolam discriminações internas, né? Sim. Não, nesse ponto, assim, ia falar justamente isso que o Matias enfatizou. É importante a gente ter essa noção também de que a discussão no Brasil ela é muito mais madura do que em outros países, né? E muitas vezes a gente, assim, no geral, se relaciona esse tipo de discussão de racismo, enfim, com pauta política, né? E até a posição do governo argentino, ela reforça essa noção, mas não. Assim, a Argentina está atrás da gente nesse tipo de discussão, seja de esquerda, seja de direita. O Renan Silva até citou, né, o caso do Alberto Fernandes. Então, assim, essa maturidade da discussão em relação à questão racial no Brasil, em questão de xenofobia, enfim, questões étnicas no Brasil, ela é muito mais madura do que em muitos dos países vizinhos, né? Então, até acho que o Brasil tem uma posição importante de vanguarda, de realmente se discutir, enfim, de botar esse tema
apresentar talvez até um certo caminho, né, para esse tipo de discussão, porque existe uma defasagem clara, assim, independentemente do espectro político do país que tem esse episódio de racismo, existe uma defasagem clara e há uma discussão aqui que poderia indicar caminhos, né, poderia levar a reflexões mais plenas a outros países que passam por isso, né? Principalmente pensando no nosso contexto de competições continentais, enfim, do que acontece na Libertadores, na Sul-Americana, e não é o que acontece também quando muitas das posturas aqui contra o racismo, e aí até lembraram também na caixa de comentários, levam a iniciativas de marketing, né? Não é isso. Não é isso a discussão madura, a discussão construtiva sobre esse tema. Não é transformar tudo em marketing, transformar tudo em um amistoso contra os espanhóis, que nem fizeram na data FIFA de março. Não é isso. Mas o Brasil tem um ambiente muito mais maduro para se discutir isso também, se a gente for refletir, independentemente do espectro político. Bueno, passar aqui por alguns dos ouvintes que estão acompanhando também, apoiadores e apoiadoras. O Fernando Andrade nos acompanha direto de Assunção, no Paraguai. Cecília Madeira, sempre presente aqui, diz que o YouTube está na retranca. O Fernando Setaro grita tetra e ainda comenta aqui, Francisco Setaro, comenta também que o McAllister falar que não existe racismo na Argentina, o cara tá de brincanagem com a nossa cara. O Carlos Borges elogia aqui a minha campeira do Chacarita. O Igor Jaldi, ao vivo de Piracicaba, abraços a todos. Diz que o Lucas Beraldo deveria ser embaixador em Paris. Viviane Silva, Antônio Filho, o Giovanni Lima Montenegro, né, que agradeceu o Stein por compartilhar os textos da Copa de 94, né, que estão agora no Medium, pelo Instagram. Daniel Rodrigues, Getro Martins, Vitor Marques de Almeida, que nos ouve lá de Perdizes, ao lado do querido Fatiado Discos. O Zé Pereira, nosso colega de longa data aqui também, sugere para o Lobo, né, que vale uma pauta dos jogos da Olimpíada. O primeiro que jogou foi Barcelona 92. Muito boa, muito boa. O Matheus Cremonese aqui presente também. Júlio Ribeira da Silva diz que a Conmebol ficou quietinha, né, em relação a isso. Parceiro aqui, Fernando Cesarotti, também presente. Enfim, depois eu chamo mais uma rodada de comentários. Agora deixo o espaço para o Lobo, né, no momento KTO, de passar as cotações aí para o final de semana. Lembrando, né, que somos apoiados pela KTO desde a Euro 2021, somos muito agradecidos pelo fortalecimento à mídia independente e que ajuda, né, a gente manter esse projeto depois, né, do que aconteceu na virada do ano. É isso. Bom, como agora o futebol internacional está parado, só tem amistosos, né, de clubes, eu vou focar aqui só no Campeonato Brasileiro mesmo. Flamengo e Criciúma jogam no sábado e aqui... Hoje todas as apostas vão ser mais ou menos gols, porque o futebol brasileiro é um pouco mais imprevisível do que em outros lugares. Eu acho que por gols é um pouquinho mais assertivo. Mais de 2,5 gols para Flamengo e Criciúma, tá pagando 1,85, acho interessante. Juventude e São Paulo jogam em Caxias do Sul, menos de 2,5 gols, está pagando 1,60. Uma cotação um pouco mais conservadora, mas é bom lembrar, o Juventude vem em ótima campanha jogando em casa, no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo não é um time muito de fazer muitos gols, pelo menos nos últimos jogos. Então, menos de 2,5 gols é interessante. Por fim, Atlético Mineiro e Vasco, mais de 2,5 gols. Dois times que estão em ótima fase, mais de 2,5 gols, está pagando 2,16. 2,16. Então, 3 cotações do Brasileirão, todas relacionadas a gols. 2 para torcer por mais gols e uma para torcer por menos gols. Boa. E é isso, né? Sempre lembrando, né? Aposte com responsabilidade. Se você perceber, né, que você tá tendo uma adição, procure ajuda. A gente não quer que ninguém perdendo o dinheiro do aluguel, da pensão, enfim. Para tomar cuidado, é para ser uma diversão.
Então a gente faz esse apelo também, né? Aposte com responsabilidade, lembrando, né, que quem se inscrever, né, com o cupom MCampo ali no registro, né? Quando for se registrar no site da KTO, o MCampo você ganha cashback, né? 15%, né, Lobo, da volta das apostas, né? 20% no primeiro depósito. Mas é no cadastro. No cadastro. Tem que ser sempre no cadastro, como você falou. MCampo. Bem, agora vamos falar, né, da efeméride redonda. Como eu gosto de efeméride redonda. 30 anos do Tetra, né? Enfim, para mim foi a Copa das Copas. Perdi a conta de quantas vezes vi Todos os Corações do Mundo. Parei essa semana aí na timeline, sempre que vinha alguma referência à Copa de 94, fazia questão de ver. Porque, enfim, foi uma Copa bastante criticada na época, né? Mas se a gente olha em retrospectiva, tivemos grandes jogos, né? Apesar de questões, né, em relação à organização que se repetiram, né, na Copa América atual, já estarem presentes, né? Enfim, queria ouvir de vocês um pouco aí sobre essas 3 décadas do tetracampeonato mundial. A Copa de 94 tem exatamente isso que você falou, né? Até assim, eu sempre olhei a Copa de 90 como uma Copa que é ainda mais criticada, né, pelo futebol defensivo, como uma Copa que no papel ela tinha muitos jogadores em grande fase, muitos jogadores renomados, mas que não entregou no futebol. Até nesse aspecto, eu acho que a Copa de 94 fica um pouco abaixo da Copa de 90, se a gente olhar os nomes individualmente, as fases de alguns jogadores, mas assim, diferentemente, a Copa de 94, ela entrega muito em personagens, né, assim, tem uma infinidade de personagens, jogadores que viveram uma grande Copa do Mundo em 94, tem uma infinidade de seleções surpreendentes, né, assim, tem os casos mais clássicos que acabam sendo lembrados de, enfim, Romênia, Suécia, mas dá para incluir até Arábia Saudita, Nigéria, outros tantos times, né? Assim, é uma Copa que serve de marco a várias seleções, assim. Até uma coisa que eu gosto muito da Copa de 94 e que é um período prévio, as eliminatórias da Copa de 94 são muito boas, né? Assim, porque a gente tem histórias grandiosas em todos os continentes, assim. Se a gente pega na América do Sul, que se lembra mais de Colômbia e Argentina, na verdade, Argentina e Colômbia, né? De Brasil e Uruguai, de Bolívia e Brasil, mas se a gente olha, tem a questão do Japão sendo eliminado na Ásia, em Doha, tem a questão dos europeus, né? Especialmente Inglaterra e França ficando pelo caminho, classificações emocionantes, então é uma Copa muito rica em histórias, assim, é muito rica naquilo que se grava na memória, né? Que é o ambiente, assim, é o que se conta, o que as pessoas lembram. As pessoas não vão lembrar necessariamente do detalhe do jogo, elas vão lembrar muito mais de quem ajudou a tornar essa Copa grande. E a Copa de 94 teve muita gente ajudando a tornar grande, né? E uma coisa que eu acho legal, assim, nesses 30 anos, eu sou um pouco mais novo que Lobo e Matias, então eu não me lembro exatamente das partidas da Copa de 94, né? Minha memória tem muito mais flashes da Copa de 94, e para escrever o artigo dos 25 anos eu vi vários jogos, pelo menos os melhores momentos, li vários e vários e vários jornais todos os dias para conseguir construir isso. Mas a Copa de 94, muitas vezes ela acabava sendo vista um pouco com uma memória afetiva para quem conquistou aquele título, mas um ranço quando se falava de futebol jogado. Eu acho que o tempo ele tem ajudado também a ressignificar um pouco isso e até olhar com os óculos de hoje em dia para aquele futebol com mais carinho. Também analisar que a seleção brasileira ela teve muitos méritos em conquistar a Copa de 94, que não foi só uma quebra em relação ao que se vivia antes, e até acho que essa análise da Copa de 94 ela acabava sendo muito ressentida por aqueles que viveram o ápice em 70, esperavam que fosse ser da mesma maneira, e por aqueles que também acabaram quebrando a cara em 82 por tudo que a seleção de 82 representou na memória afetiva, né, de parte daquela geração que depois
aguardou 94. Então, eu acho bacana, assim, ver hoje também um pouco de ressignificar, né? Ressignificar quem são os personagens, entender que o Dunga, visto em 90 como um brucutu, ele também joga muita bola em 94, ele acaba sendo subestimado pelo papel que ele faz em 94 de distribuição de jogo, mesmo a análise de caras como Mazinho, Dizinho, de quem constrói aquela seleção, de Aldair, enfim, que é um cara gigantesco assim, para a história da seleção, que às vezes acaba não lembrado, Jorginho, monstruoso, branco, Mauro Silva, não precisa nem citar. Então eu acho bacana assim, você assim, ter um pouco essa... ressignificar essa história da Copa de 94 e além, o Brasil ganhou por causa do Romário, que ele carregou o time. Não, longe disso. Assim, o Brasil teve uma equipe muito competitiva, conseguiu superar momentos difíceis, teve, obviamente, o Romário como grande estrela, como cara até para botar respeito nas outras defesas, mas o Brasil conseguiu construir essa vitória. E é bacana, assim, deixar um pouco esse ranço que marcou por tanto tempo a Copa de 94 e olhar com mais carinho, né? Porque é exatamente isso, é uma Copa vista com muito carinho por gente que é mais ou menos da nossa geração, né? Por volta dos 40, 50 anos, que são aqueles que viveram pela primeira vez uma Copa do Mundo, mas também por gente mais velha, né? Por aqueles que esperaram e não necessariamente quiseram que o Brasil fosse um antro de magia, né? E a gente, assim, olhando a seleção hoje em dia também e as dificuldades todas nesse período pós-2002 para reconquistar a Copa do Mundo, acho que existe também um carinho de entender o que deu certo naquele grupo, a relação que existia entre os jogadores, né, e que é muito bonito assim, você perceber também a relação que esses caras nutrem, né? A ESPN lançou um documentário aí com o Zinho, falando com ex-companheiros, então dá para perceber também como é a relação desses caras ainda hoje em dia, ainda depois de tanto tempo, e acho bacana assim, a gente ressignificar e perceber também que a Copa de 94 representa de positivo pro Brasil, além de todas essas histórias que ajudam a deixar ela num lugar especial na nossa memória afetiva. Eu tenho essa sensação. O Zinho, para mim, é uma figura muito marcante dessa Copa, porque eu tinha 10 anos nessa Copa e eu me lembro muito a gente ouvindo ser repetido, né? E ficou na minha cabeça durante muito tempo, até eu rever já mais velhos jogos, a coisa do Zinho em ceradeira. A gente ouviu isso durante muitos anos, né? E era uma coisa de ceradeira, porque ele ficava rodando e tal. E a gente tem que entender primeiro qual era o estilo de jogo, qual era o modelo de jogo que o Brasil queria ter, né? E eu sempre faço essa relação porque eu acho que tem muita gente que acaba não percebendo, mas claro que não é igual, mas alguns dos conceitos que o Brasil de 94 usou é muito similar ao que a Espanha tenta fazer. Não a Espanha... Acho que até é mais parecido com a Espanha atual, que ganhou a Euro, do que com a Espanha da Copa, que era muito pouco efetiva no ataque. Porque o Brasil tinha essa qualidade, né, de ter um ataque com 2 craques, né, e que conseguiam dar uma objetividade para o time quando chegava no último terço, que a Espanha de 2010, por exemplo, não tinha. Mas que talvez a Espanha de 2008 tivesse, a Espanha de 2006 tivesse, até a gente falou, o estilo de jogo da Espanha já estava presente lá em 2006, quando cai para a França nas oitavas de final, né? E vinha muito melhor que a França, enfim. E o estilo de jogo do Brasil era muito de manutenção de posse de bola. E essa é uma coisa que eu sempre discuto aqui, qual é o estilo do Brasil, né, de jogo? E muita gente que via o Guardiola e falava, ele se inspira no Brasil. Primeiro que ele não se inspira no Brasil, mas que o estilo de jogo seria algo parecido com o Brasil. E não tem nada a ver. Assim, o Brasil, historicamente, gosta muito de jogar em velocidade, em contra-ataque. E jogar em contra-ataque não quer dizer jogar na defesa. É que o Brasil gosta de transição rápida. Assim. E a gente vê que os times que jogam segurando a bola, tocando a bola, você vê que a torcida mesmo, né? Quantas vezes a gente viu no estádio, o time tá com a posse de bola, o time da casa tá com a posse de bola,
o adversário tá muito fechado, e quando você toca o volante, enfim, o lateral, toca de lado, a torcida vaia, né? Ou então faz um grito de frustração ali, porque quer que o time vá pra frente, né? E tem uma coisa... E o Brasil era muito eficiente. O Brasil de 94 era muito eficiente nisso. Ele mantinha a posse de bola de um jeito muito eficiente e conseguia agredir o adversário porque tinha 2 atacantes de altíssimo nível. Até precisou adequar o time ali durante a Copa, porque o Raí não conseguia fazer esse papel de meio-campista de lado de campo, né? Ele nunca foi esse jogador. Ele era um meio atacante, né? Ele era quase uma... No São Paulo ele era quase atacante mesmo, né? Nem era exatamente meia. Então, ele não fazia direito essa função que o Parreira queria, que era praticamente 2 linhas de 4, e quando o time estava com a bola virava o famoso 4-2-2-2, que o Brasil adorava jogar nessa época, né? Mas o Mazinho conseguia fazer melhor isso, fechar pelos lados, e o Zinho fechava pelo outro lado. E o Zinho foi muito importante, porque ele era um jogador muito técnico, muito capaz, né, com a bola, e ele ajudava muito a dar o tempo de jogo do time, né? Então, o Dunga e o Zinho, acho que são 2 desses jogadores que, assistindo mais velho aos jogos, eu consigo ver muito mais valor do que eu via na época, quando criança, porque quando criança a gente é muito mais suscetível ao que a gente está ouvindo dos adultos, né? E dos narradores, enfim, de tudo isso. E eu tinha muita ideia do Zinho, que era, né, enceradeira, e do Dunga, tudo isso. E o Dunga era um jogador muito técnico, chegou a jogar de 10 no Pescara, enfim. Ele era um jogador de técnica, na Pescara não, na Fiorentina, né? Pescara foi o Júnior que jogou. Mas de qualquer jeito, era um jogo... Jogou no Pescara. Ele jogou no Pescara também? Jogou. Ah, então. Porque na Itália ele era muito valorizado justamente pela parte técnica dele, né? De qualidade de passe, de chute dele, né? Não só por ser um marcador, né? Tem um vídeo, né, que o Dunga fala, né, em relação à final, justamente contra a Itália. Claro, eu não revi o jogo inteiro para ver, peguei os melhores momentos, mas ele fala que o Brasil quase não dá passe para trás, né? É um time que sempre buscava o jogo para frente, né? Dificilmente voltava a bola, né? E tinha muita qualidade para manter a posse de bola, o que hoje a gente valoriza muito mais do que na época, né? Hoje se fala muito da manutenção da posse como quase um mantra em algumas situações, né? Mas o Parreira conseguiu fazer bastante isso com esse time do Brasil. E assim, tem algumas coisas que eu valorizo muito, assim, aí isso eu já gostava na época, mas assim, os 2 zagueiros do Brasil são zagueiros de um nível fantástico, assim. O Aldair é um dos melhores de todos os tempos do Brasil. E pensar que era a zaga reserva, né? Porque os era a zaga reserva, eram os né? 2 Justamente. Ricardos, né? Era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, que era um jogador consagrado, né, no futebol brasileiro e europeu, também internacional. E os 2, enfim, tiveram problemas. O Ronaldão acaba indo para a Copa, né? Convocado no lugar do Ricardo Gomes. Aldair e Márcio Santos acabam formando a zaga titular e com muita qualidade. O Jorginho, que para mim é o jogador mais próximo que chegou em características do Leandro, lateral do Flamengo nos anos 80, da Copa de 82. Eu acho o Jorginho muito similar em estilo. Eu acho que o Leandro era muito melhor do que o Jorginho, mas o Jorginho é um dos melhores laterais brasileiros da história também, né? Que depois veio o Cafu, e aí acaba ficando, pelo nível de conquistas e de glórias que o Cafu teve, às vezes a gente acaba esquecendo que antes dele tinha o Jorginho, que era um craque monstruoso, assim, jogou em altíssimo nível na Alemanha. A gente teve Leonardo na esquerda, jogando muita bola também, Mauro Silva no meio. Então, assim, depois que eu revi adulto os jogos dessa Copa, um pouco pela nostalgia de Romênia, do Raj, de todas essas coisas, que a Bulgária do Stoichkov, que eram coisas legais que a gente gostava, mas a gente revê o Brasil e tinha muita coisa legal. Você pode não gostar do estilo. Eu mesmo não sou um grande adepto desse estilo. Não é o estilo que eu mais gosto. Mas dizer que aquele time jogava mal é um crime. Porque não jogava mal. Ele jogava dentro daquele estilo. E fazia muito bem isso, né? E fez muito bem contra todos os adversários que encontrou naquela Copa.
E tanto que em nenhum jogo o Brasil foi inferior ao adversário, em nenhum jogo. Jogou bem, assim, em todos os jogos, mesmo nos jogos que foram complexos. Assim, o jogo contra a Suécia na primeira fase foi um jogo difícil. A Suécia era um bom time, né? Tinha bons jogadores, era a Suécia do Brolin, do Larsson, eram jogadores muito bons da Suécia também. Então, eu acho que a Copa, a distância nos permite rever esses jogos e, inclusive, valorizar. No documentário do Galvão, ele pede desculpas pro Zinho, né? É muito interessante esse ponto, que ele marca uma entrevista com o Zinho para dizer que pedir perdão para ele, porque ele acha que ele foi muito duro com o Zinho, né, naquele momento. E acho que tem muito disso, de quem viveu uma seleção muito diferente e que não aceitava aquele estilo, que era um estilo, né, muito, muito longe da Copa de 70, porque a Copa de 70 nunca vai se repetir, né? É um contexto histórico que não sei se vai permitir que aconteça de novo. E se acontecer algo parecido, vai ser em circunstâncias muito diferentes, enfim, é quase impossível disso acontecer, né? Mas acho que é importante valorizar o Brasil, e aquela Copa como um todo foi uma Copa muito interessante, muito divertida de viver, né? E de rever também, para quem gostar, não só Todos os Corações do Mundo, que para mim ainda é o melhor filme de Copa de todos que fizeram, até porque a FIFA depois largou meio de mão, né? Os filmes da Copa viraram meio... A mesma coisa. Virou meio junção de melhores momentos, né? O da Copa de 98 eu gosto bastante também. Acho que o de 2002 ainda é legal, mas acho que vai perdendo um pouco dessa coisa de ser um filme, né? De ser uma história mesmo. O Todos os Corações do Mundo acho que tem essa qualidade, até no começo, né? Ele começa perguntando para as pessoas nos Estados Unidos em 94, sabe que vai ter uma Copa aqui? As pessoas não sabem. Acho que é interessante por isso também, como o filme, né? E a Copa tem muitas qualidades, e tanto que tem muita gente que é saudoso do Raj, por exemplo, porque o que o Raj jogou naquela Copa foi uma enormidade. E até alguém falou aqui nos comentários que queria viver uma realidade que o Maradona não saísse naquela Copa. E o Maradona começou aquela Copa voando, né? Lembrando que ele ficou fora da seleção, voltou para as eliminatórias. A Argentina passou um perrengue danado nas eliminatórias. Foi para repescagem com a Austrália. Repescagem. E o Maradona começa com tudo. E era uma seleção com muita expectativa, porque tinha o Batistuta. Era bicampeão da Copa América. Bicampeões da Copa América. A última vez que foi bicampeão foi em 91 e 93, né? E era um time muito bacana. A Nigéria, que aqui o José Eduardo Flores lembrou. Enfim, tinha muita coisa boa, assim. De novo, eu não sou o maior fã do estilo de jogo do Parreira. Nunca gostei muito. Mas a gente não pode confundir o gosto com o que é jogar bem. Jogar bem o time tem uma proposta e faz bem aquilo que ele se propõe. E o time do Parreira fez bem aquilo que se propôs, né? Em campo não mentiu. Não, e só um acréscimo, assim, para quem gosta de comparar, assim, gosta de fazer paralelos, eu recomendo que vocês tenham o SofaScore, né, aquele site / aplicativo, e eles fizeram, assim, eles conseguiram catalogar as estatísticas de jogos de Copa do Mundo do passado. E é legal, assim, para você olhar para uma ferramenta que é muito atual, conseguir analisar esses jogos do passado. E a gente, enfim, enfatizou como o Dunga jogou muito na Copa de 94, depois tentem fazer a comparação entre os números do Dunga na Copa de 94 para os números do Xavi na Copa de 2010, por exemplo, que acaba sendo tão insensado. O Dunga, os números de passes, eles são muito equivalentes, assim, passes certos, lançamentos e tudo isso. O Xavi cria mais chances que o Dunga, mas o Dunga é um cara que finaliza mais, e o Dunga, assim, em questão de desarme, interceptação, ele é muito melhor que o Xavi. Então é bacana, né? A gente vê até por essa questão de olhar que se tem, né? O Xavi tantas vezes visto como o motor da Espanha, tão exaltado, e o Dunga fazendo um trabalho muito parecido no Brasil de 94, acaba, enfim, menosprezado por conta de um rótulo que se colocou na época, que ficou por tanto tempo, mas que é bacana a gente conseguir ressignificar tantos anos depois e dar, assim, o justo crédito, porque ele jogou muito naquela Copa. Bem, passando mais uma rodada de comentários aqui, o Jonathan Pereira, ainda em relação ao primeiro bloco, diz que infelizmente
os nascidos na região setentrional da Argentina ou que vivem na periferia da capital, como em Villa Celina, também sofrem xenofobia e racismo pelos portenhos. Abraços de Floripa. O Ross diz que no sensacional El Patrón, um personagem racista trata seu empregado que tem origens indígenas de negro e paraguaio. O Tarciso C. Xavier diz que racismo por parte dos nossos vizinhos é menos discutido do que por nós. Agora, para mim, o que os argentinos têm é muito mais xenofobia que racismo. Abraço de Vitória, no Pernambuco. Daí, já no segundo bloco, o Joab Epifânio diz que a Copa de 94 foi a primeira que foi televisionada a cor na cidade dele, em Vira, no Amazonas. Boas recordações. Ele que nos manda abraços desde Maiorca, na Espanha. O Getro Martins diz que foi a Copa que fez ele se apaixonar pelo futebol no alto dos 6 anos de idade dele. Mesma coisa comigo, só que eu tinha 8. A Cecília diz que chamava a seleção de chata por não ser como a geração de 82. Tinha muito esse comparativo, de fato. O Lucas Castanho, nosso apoiador, manda aqui também um cafezinho e um salve. Diz que já está há algum tempo sem ouvir o programa por razões de trabalho e mudança, mas com grande saudade. Vida longa aos melhores da podosfera. O José Eduardo Flores comentou aqui, né, que Juventude São Paulo será em Brasília, praticamente mando invertido, como já aconteceu em outras oportunidades. O Gabriel Goss, torcedor do Góis, torcedor do Ceará, manda um boa tarde aqui. Quem mais? É isso. E para arrematar o programa, né, falar aí brevemente do sorteio da Copa do Brasil e das partidas de ida dos 16 avos de final da Copa Sul-Americana. Felipe Lobo, o que te chamou a atenção aí no sorteio da Copa do Brasil? Olha, o Flamengo e Palmeiras é o que chama mais a atenção, né? Porque é o confronto de mais peso, 2 times que são favoritos, né, ao título e vão fazer esse duelo aí. Vai ser bem interessante. Eu acho que também tem o Corinthians e Grêmio é interessante por outros aspectos. Não por aspecto técnico, que são 2 times que estão mal nesse ano no Brasileiro, mas que até por isso vão fazer um confronto meio de desesperados, né? Esse daí, quem for eliminado, talvez fique até mais aliviado, né? Pode ser, porque a situação é difícil. E outro que me chama a atenção é Botafogo e Bahia. Aí também pelo nível técnico. Bahia e Botafogo vêm fazendo campeonatos muito bons, né, no Brasileirão, e acho que podem fazer um confronto bem interessante. São 2 times que também podem brigar até pelo título, e aí vai ser interessante de acompanhar. Acho que são os 3 que mais me chamam a atenção. 2 por serem de nível técnico muito bom, e 1 por ser um confronto de camisas pesadas, times tradicionais na Copa do Brasil, mas que vivem momentos bem ruins, né, no campeonato, e meio que os 2 estão brigando para não cair, né? Então, difícil. Eu acho também curioso, né, em relação ao Vasco, né, que está em viés de alta aí, né, com o interinato do Rafael Paiva, agora a volta do Coutinho, enfim, tá numa sequência muito boa no Brasileiro, que inclusive chegou a mais uma vitória contra o próprio Atlético Goianiense, né, que vai ser o próprio adversário, e faz com que o torcedor vascaíno tenha um horizonte melhor, né, numa competição. Lembrando, né, a Copa do Brasil, o Vasco teve próximo da eliminação em 2 oportunidades, né, teve confrontos bem difíceis aí nas fases anteriores. E agora o sorteio, enfim, não estou menosprezando a equipe do Atlético Goianiense, mas poderiam ter adversários mais difíceis pelo caminho do Vasco, e também o Atlético Goianiense, né, demitiu o Jair Ventura, né, o que eu acho que acabou sendo um erro, porque o time, enfim, não saiu do lugar, né, tá ali também nas últimas posições do campeonato. Então o Vasco tem motivos aí para acreditar, né, num título, quem saiba. Atlético Goianiense, que aliás, vale salientar que fez uma das contratações mais curiosas ao levar o Joel Campbell, né? 10 anos depois da Copa de 2014, ele que é um cara que, enfim, a história dele é muito maior
na seleção do que em qualquer outro lugar, que já tinha voltado, enfim, rodou pelo futebol da América Latina nesses últimos anos, das contratações mais curiosas. O Coutinho, assim, a gente acabou não falando especificamente no podcast, mas acho que foi um dos movimentos assim de torcida, de recepção mais bonitos do futebol brasileiro nos últimos anos, né? A gente viu recepções muito bonitas nesse sentido, mas assim, a maneira como a torcida do Vasco demonstrou esse carinho, enfim, toda a expectativa que se gerou ao longo desse processo, né? Acho que alimentou mais esse ambiente e gera, né? Gera essa perspectiva também que causa o impacto, porque existe uma clara mobilização e algo bastante bonito também nesse sentido. E Stein, aproveitando aí para falar, né, de outras contratações que agitaram principalmente o mercado europeu, me dá seus destaques aqui, né? Enfim, tem nomes interessantes aí, né, que estão chegando em clubes de camisas pesadas, enfim, o mercado saudita parece que deu uma reaquecida também. Diz aí. O mercado saudita é um que, assim, me chama a atenção, mas eu não deixo de lamentar um pouco, é a questão do Bento, né? Porque, enfim, é um cara que teria mercado, seja para continuar no Brasil, seja para construir uma história também na Europa, né? Ele teve interesse de clubes europeus, especialmente da Inter, mas também do Benfica, durante o início da temporada passada, né? Então, ele ir para o futebol saudita, acho que fica um pouco de lamento, assim, dele ser testado numa frequência maior, né? Assim, ser testado num nível mais alto de excelência, considerando a qualidade que ele tem, mesmo, enfim, indo para um dos 4 maiores clubes, indo por toda a badalação que existe ao redor do Al Nassr, fica um pouquinho, né? Não deixe de lamentar, assim, um pouco esse movimento dele, pensando em perspectivas para a carreira. Olhando na Europa, tem muita coisa, acho que principalmente sobre jogadores jovens, né? E aí, se você pensar o Zirkzee no Manchester United, é um movimento interessante por aquilo que ele jogou na temporada no Bolonha, o Savinho no Manchester City era um negócio já desenhado e tem um potencial grande, né? Considerando o que ele já fez no Girona. Eu gosto muito das movimentações do Bayern de Munique, né, com o João Palhinha e com o Olise, são bons jogadores ali para tentar equilibrar um pouco mais o time, pensando no que não aconteceu nessa temporada. Na Alemanha também tem o Dortmund aproveitando o sucesso do Stuttgart para levar o Guirassy e o Anton, né? Então são 2 jogadores também de bastante capacidade, jogadores mais experimentados, mas que podem ajudar numa regularidade maior do Borussia Dortmund. O próprio Taremi na Inter, né, que já era uma bola cantada há muito tempo por, enfim, questão de fim de contrato dele com o Porto, já tinha feito a despedida e pode render. E tem alguns negócios assim que são menos badalados, mas que eu acho interessantes. A Turquia, por exemplo, com o San Maximano Fenerbahçe e o Immobile no Besiktas, são 2 caras para colocar um pouco mais de tempero no campeonato, né? Foi uma temporada muito boa na Turquia, não pelo Besiktas, mas o Fenerbahçe fez uma temporada boa na concorrência com o Galatasaray, enfim, tem a própria questão do José Mourinho, né, que vai chamar muita atenção na Turquia nessa temporada. São negócios interessantes. Outro que eu fico assim, curioso para ver como é que vai acontecer é o Van de Beek no Girona, né, porque é um cara que demonstrou um talento imenso no Ajax, ele era muito importante, né, naquele período do Erik ten Hag, até por ser um cara com mais chegada no ataque, enfim, que contribuiu bastante, mas a carreira dele não se desenvolveu na Premier League, né, e agora num time de Champions, mas num ambiente totalmente diferente na Espanha, pode ser bem legal como ele vai render, né, assim, como ele vai poder corresponder. E um negócio da Eurocopa, assim, que estava na cara que ia acontecer, e o Lyon tomou à frente, é o Mikhail-Tadze, né, que foi um dos artilheiros do torneio, foi um dos destaques pela Geórgia. Estava claro que ele não ia continuar no Metz, né, com o Metz rebaixado, não ia para um time de primeira divisão, e acaba indo para o Lyon, que terminou a temporada num viés de alta, né, conseguiu se recuperar muito bem, depois de um tempo grande ali na zona de rebaixamento, até na lanterna, conseguiu uma guinada para se classificar para as Copas Europeias. Então,
ter esse efeito Eurocopa é sempre interessante. É isso. E passando rapidamente aqui pela Copa Sul-Americana, né? Tivemos aquela fase entre os segundos colocados da Sula contra os terceiros dos grupos da Libertadores. E nesse aspecto, o único que levou vantagem, né, foi o Racing de Montevidéu, que venceu o Huachipato por 3-2, né? Jogo realizado esse em Concepción, né? Já que o estádio de Talcahuano não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol a partir do mata-mata, né? Mas teve aí uma boa vantagem, né, dos clubes da Libertadores, né, que venceram 3 dos confrontos, teve essa vitória do Racing, mais 4 empates, né? Acho que LDU e Libertad encaminharam, né, suas classificações com umas vitórias mais folgadas, né? A LDU, inclusive, nesse projeto aí, né, de se tornar o Sevilha da América do Sul, né? Clube que leva muito a sério a Sul-Americana. E tivemos, né, bons resultados dos brasileiros, né, empatando fora de casa, como o Bragantino e o Cuiabá. O Inter acabou sendo derrotado pelo Rosário Central, mas enfim, eu acho que qualquer análise que for feita, né, dos clubes gaúchos, sem levar em consideração o impacto, né, da paralisação, das enchentes, enfim, da falta de treinamento, não pode ser considerada, né, porque o Inter está numa maratona de jogos e agora vários confrontos eliminatórios seguidos e acabou perdendo o treinador, enfim. Teve a contratação do Roger Machado para ver se tem um fato novo aí, mas está numa situação muito difícil, não acredito que vá reverter esse resultado. E o Cuiabá e Palestino acho que foi o jogo que mais repercutiu por conta do lance no final do jogo, né? Que, enfim, muita gente... É uma loucura uma aquilo, loucura, né? Né? Uma loucura. Mas, ao que tudo indica, né, o árbitro havia comunicado, né? Porque, enfim, ele assina a penalidade depois de ter dado o apito final e disse, né, para os jogadores do Palestino que encerraria o jogo depois da cobrança e, no caso, o goleiro cuiabano acabou pegando o pênalti. Tanto é que nas imagens, né, os jogadores do Cuiabá que ficam mais confusos do que os do Palestino. Os do Palestino aceitam o resultado, né, que não iam mais conseguir a vitória, né, mas foi bastante confuso e acabou repercutindo muito, né. Só pra quem não viu o lance, foi isso, o juiz apitou o jogo, o fim do jogo, mas aí teve a revisão, tal, foi marcado o pênalti, foi cobrado o pênalti, o Walter defendeu e a bola, o Walter defendeu e voltou justamente no pé do cobrador, né? E o cobrador faz o gol no rebote, né? Mas o árbitro tinha avisado aos jogadores que, independente do que acontecesse no pênalti, ele encerraria. Mas vou te falar que é um negócio complexo, viu? Mas como você falou, os jogadores do Palestino nem reclamaram muito, né? Até o jogador que cobra e perde o pênalti, faz o gol no rebote, ele nem reclama, ele põe só a mão na cabeça. O chute no rebote é mais aquele assim de tipo, puta, enfim. Frustração, de frustração, né? É meio de frustração, mas é um lance curioso, né? Porque parece uma coisa meio insana, né? Enfim, tem o contexto ali de que foi combinado. Mas é isso. Aparentemente, os times da Libertadores levaram bastante vantagem para esse jogo de volta. É isso. Então a gente se vê na semana que vem, segunda-feira às 17 horas, sexta-feira às 15. Eu serei ausência na segunda, mas espero reencontrá-los na sexta. Já faço aqui o jabá também, né? Sexta-feira da semana que vem, discoteco lá no Sol e Sombra 2, ali na rua Conselheiro Ramalho, próximo da Brigadeiro Luiz Antônio, depois do show dos amigos do Bassuros, né? Quem curte aí um som hispano-americano vai curtir. Então é isso, nos vemos na semana que vem. Hasta!